A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, servo do Senhor, aquele que foi chamado pessoalmente pelo Senhor. O Senhor apareceu para ele numa grande luz quando ele ia para Damasco e perguntou para ele: por que você me persegue? E ele invocou o Senhor: Senhor, quem és tu? Oh, Senhor. Quando ele invocou, ele chamou o Senhor assim, ele foi salvo. Ele se tornou parte da igreja, do corpo de Cristo. Agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Foi batizado por um irmãozinho simples, Ananias, citado só essa vez na Bíblia. E o Senhor chamou ele para ser apóstolo dos gentios. Apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Mas Paulo, ele tinha um amor muito forte pelos da sua nação, pelos judeus, pelos seus patrícios. E Paulo sempre ia às sinagogas pregar o evangelho. Embora iam os gentios também para as sinagogas, que era o lugar de reunião dos gentios para eles orarem e lerem o Pentateuco, que é a Torá, Paulo ele sempre ia lá para poder falar a palavra para os judeus, mostrar que aquele que estava profetizado nas Escrituras por Moisés e por todos os profetas era o Senhor Jesus Cristo, que tinha morrido e ressuscitado. E que a circuncisão não era mais na carne, mas a circuncisão era no espírito. E Paulo conseguiu vencer essa etapa muito difícil de ser vencida, a tradição judaica com respeito à circuncisão. Pedro não conseguiu vencer, mas Paulo conseguiu vencer. Mas o templo em Jerusalém ainda não havia sido destruído, porque quando os apóstolos, os 12, estiveram com Jesus lá no templo e eles mostraram o templo para o Senhor Jesus, olha que edifício magnífico, demorou 47 anos, 49 anos para ser construído. O Senhor disse que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Por quê? Porque ele falou que ele não habitava em casas feitas por mãos humanas, mas que ele habitaria em nós. Nós é que éramos o templo do Espírito Santo. Nós somos um único templo. Eu e você somos pedras do mesmo templo, templo espiritual. E ele disse então que aquele templo seria destruído. Depois da circuncisão, o ponto mais forte para os judeus era esse lugar, o Templo de Salomão, o lugar sagrado, aonde Deus colocou lá dentro do templo, no Santo dos Santos, a caixa, onde ele mesmo escreveu com a sua caligrafia os 10 mandamentos, que é o Êxodo capítulo 20. E Paulo estava fixo ainda na questão das tradições do templo. Embora ele tenha vencido a circuncisão, ele ainda estava preso nos votos que se faziam e que tinham que ser cumprido lá no templo. E Paulo, além dele ter amor forte pelos judeus, ele estava preso ainda à tradição do templo físico em Jerusalém. E Paulo foi para lá, obstinado. E aonde ele passava, os irmãos falavam pelo Espírito. Ele aqui, ele mesmo está falando. Pelo Espírito.
o Senhor falava por meio de todos os irmãos onde ele passava: não vá para Jerusalém. Lá você vai ser preso, você vai ser açoitado e você vai ser morto. Mas Paulo, ele estava destinado, ele estava obstinado a ir para lá. Então ele não tinha aprendido ainda a seguir o Espírito dentro dele e perceber a unção nos outros irmãos daquilo que o Senhor Jesus estava falando para ele fazer. E ele estava fixo ainda em querer ajudar os judeus. E o Senhor falou que ele era dos gentios. E Paulo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. E acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte partiu dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegando a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então tinha aqui um grupo de irmãos que ia com Paulo, fazendo essa obra de pregação e de comunhão entre os filhos de Deus. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, o cinto dele. E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Esses gentios aqui eram os romanos, porque os judeus estavam debaixo do governo romano. Politicamente, eles eram escravos dos romanos. E foram os romanos quem crucificou Jesus. Quem que entregou o Senhor Jesus para ser crucificado? Os judeus, os sumos sacerdotes, os levitas, aqueles que cuidavam das coisas de Deus. Não reconhecendo que ele era o Cristo, o Messias, entregou ele para ser crucificado pelos gentios, pelos romanos. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o caráter de Paulo absoluto pelo Senhor, pela obra de Deus. Mesmo com esse caráter absoluto, nós não podemos fazer a nossa escolha. Nós temos que saber o que o Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado dentro de nós, está falando conosco. E por meio dos irmãos com respeito à obra de Deus. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então ele estava obstinado: eu vou para Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte entrou Paulo conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então o Tiago, um dos apóstolos, era um dos principais em Jerusalém. Foi para a casa dele, e os irmãos mais antigos, que conheciam mais o Evangelho, vieram ter comunhão com Paulo na casa do Tiago. E havendo-os saudados, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Deus operava maravilhosamente por meio de Paulo para os gentios, porque esta era a vontade de Deus. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos
milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Percebeu? Eles creram no Senhor Jesus, mas eles eram zelosos da lei. Todos nós temos que ser zelosos pela lei, fazer aquilo que Deus manda. Mas nós não podemos pegar a lei e fazermos uma tradição para nós, e fazermos da lei de Deus uma religião para nós, onde nós excluímos aqueles que não fazem daquela forma que nós entendemos a lei de Deus. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Quer dizer, a Jerusalém inteirinha já sabe, Paulo, que você chegou. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Aí, tá vendo? Eles estavam fixos nas tradições do templo. Depois da circuncisão, o templo era o outro ponto nevrálgico ali, onde os judeus estavam envolvidos com a lei de Deus e feito da lei de Deus uma religião para si. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Paulo, ele andava no Espírito, e quem anda no Espírito guarda a lei. Aqueles que querem guardar a lei e não andam no Espírito não conseguem guardar nada da lei, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas aqui, os irmãos, o Tiago, lá em Jerusalém, com os apóstolos em Jerusalém, eles não foram ousados em se posicionar diante da tradição religiosa dos judeus, por eles também serem judeus, e pregarem e falarem o evangelho genuíno do Senhor. Mas queriam forçar as pessoas que eram gentios, que não eram judeus, a praticarem a circuncisão e a guardar as coisas da lei segundo a tradição religiosa que eles fizeram da lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue sufocado e da prostituição. Alguém que vive no Espírito, ele vai viver praticando prostituição? Ele não precisa dessas ordenanças, porque ele não tem o objetivo de guardar 4 itens da lei. Mas nós temos o objetivo de guardar toda a lei, embora nós não consigamos. Ou você só vai escolher 4 itens, os outros itens você não vai guardar. E o Senhor Jesus falou que quem quebrasse um tio da lei, já tinha quebrado toda a lei. E o Senhor havia elevado a lei, mostrando para os judeus. Aí não está escrito na lei que não é para adulterar? Mas aquele que olhar para alguém com uma intenção impura já adulterou. Ele elevou a lei. Se era difícil cumprir a lei, imagina agora, elevado a lei. Mas eles estavam presos aos votos da tradição do sistema religioso no templo. E estavam sugerindo para o Paulo, você rapa a cabeça, que aí os judeus aqui, que são da tradição judaica aqui, que guarda as leis, vão achar que você também guarda a lei, está tudo certo, e aí não vai ter problema. Mas Deus já tinha dito para ele, não sobe para Jerusalém e vai para os gentios. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta, que era o sacrifício de animais. Mas o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus, todos aqueles animais que estavam sendo mortos como sacrifícios e ofertas a Deus era por conta deles, não por conta de Deus. Porque o Senhor falou, eu sou o Cordeiro. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Mas eles estavam presos às tradições judaicas que eles fizeram da lei de Deus. Então tinha que fazer o sacrifício dos animais e pagar a oferta do voto devido àquilo que o Senhor falou na lei, que era para o templo. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, chegaram os judeus da Ásia, onde Paulo tinha passado de cidade em cidade pregando o evangelho, falando com respeito à circuncisão que é no Espírito,
e falando que a lei é dentro do coração, não é fora. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, tá vendo? Alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Agora começou a acontecer aquilo que o Espírito Santo falava por meio dos irmãos. Não sobe, Paulo, para Jerusalém. Você não é apóstolo dos judeus, você é apóstolo dos gentios. Clamando, varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Está vendo? Ele não ensinava contra o povo e contra a lei. Ele falava a verdade. Ele falava que Jesus é o Cordeiro de Deus. E contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. O que é que ele fez no templo? Ele ajudou os gentios a crerem e receberem o Senhor. Mas como ele estava preso na tradição judaica, levava o povo para o templo. E os judeus estavam acusando eles disso. Você está trazendo gentios incircuncisos para entrar aqui dentro do templo e fazer votos. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Está vendo? E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Está vendo, irmãos? Paulo passando por essa situação, e o Espírito Santo falou para ele não fazer, que é Jesus Cristo. Ele disse: não vai, Paulo, você não é apóstolo dos judeus, é dos gentios, eu quero que você vá para os gentios. Deixa a questão judaica, que eu tenho outros para tratar dessa situação. E eu vou destruir o templo, para quebrar essa tradição que eles fizeram com a minha palavra. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Agora chegou na Polícia Federal. A cidade toda está em rebelião, está uma confusão. Quem que era o causador da confusão? Os judeus que acusavam Paulo de não cumprir a lei e de violar o templo, que é o lugar santo para eles. Este, tomando logo consigo os soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Ele já tinha apanhado bastante. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que ele tinha feito. Aí o Ágabo, que era o profeta, falou: é isso que vão fazer com o cinto desse homem. Ele foi algemado. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra maneira, quer dizer, uns defendiam Paulo e outros acusavam Paulo. Como nada podiam saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Vamos prender ele, depois a gente resolve esse assunto, vamos acabar com esse motim. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. Ele estava sendo linchado pelo povo. E os soldados tiveram que pegar ele para acabar de levar para a cadeia. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno. Agora Paulo falou para o chefe da Polícia Federal: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E disse-lhe: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Para os judeus, Paulo era aquele que profanava o templo e falava que o povo não cumpria a lei de Deus. Para os políticos, Paulo era mais um rebelde e estavam confundindo ele com uma outra pessoa que tinha feito rebelião contra o sistema romano e tinha levado 4.000 pessoas a seguirem ele, e ele foi para o deserto para se rebelar contra Roma. Então, para a Polícia Federal era isso daí. Mas Paulo respondeu para o chefe da Polícia Federal aqui, para o tribuno: na verdade, eu sou um homem judeu e cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Quer dizer, Paulo,
ele quis falar para o povo ainda naquela sedição, naquele motim, naquela bagunça toda. E havendo o chefe da Polícia Federal, que centurião da corte, lhe permitido falar, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Então, agora aqui no próximo capítulo 22, Paulo, ele vai dar um testemunho profundo da pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, porque eles são um só. Do templo que eles estavam ali idolatrando, e Paulo também nesse momento ainda estava fixo nessas coisas, e mostrando para eles que aqueles que eles pregaram na cruz eram o Messias enviado. Então, Paulo realmente tinha um caráter refinado. Mesmo em face da morte, ele não negava o seu testemunho do Senhor. Por isso que esse templo foi destruído, porque o Senhor não queria mais essa tradição. O mesmo que falou que é para fazer o templo, falou, agora vai ser destruído, e foi. O mesmo que falou que ia ser destruído, disse que vai voltar a fazer o sacrifício lá. E vai voltar nos nossos dias, isso vai acontecer. Então aqui nós podemos ver muitas lições. A mais importante para mim é nós aprendermos a ouvir e seguir o Espírito Santo dentro de nós. Não importa as adversidades, as lutas, as dificuldades. Nós temos que olhar firmemente para o Senhor. Ele é o autor da nossa salvação. Nós estamos aqui só de passagem. Paulo já passou. Ele já está descansando no paraíso e esperando a coroa dele. Porque o Senhor vai lhe coroar de honra e glória, porque ele foi fiel até o fim. Mesmo que em alguns momentos ele não conseguiu seguir a unção. Mas ele seguiu até o fim o propósito para aquele que Deus o chamou. E ele continuou sendo o apóstolo para os gentios por meio de cartas, que é o que nós estamos lendo. O livro de Atos provavelmente foi escrito por Lucas. Mas o Novo Testamento todo praticamente foi escrito por Paulo. Então o Senhor cumpriu na vida de Paulo o evangelho aos gentios por meio da escrita. E chegou até nossos dias esse evangelho, porque isso aí era a vontade de Deus, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Embora Paulo aqui estava causando um certo transtorno ao plano de Deus, porque ele queria fazer a vontade dele, mas o Senhor sabe como conduzir cada situação na nossa vida. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo Teu Espírito em nós. Senhor, como nós precisamos aprender a Te ouvir e Te seguir dentro de nós. Transforma, Senhor, a nossa pessoa, o nosso caráter. Nos despoja daquilo que é tradição, daquilo que é mundano, que é pecaminoso. Nos despoja de tudo aquilo que é religião. E nos enche da Tua vida. Nós queremos Te seguir e Te servir em novidade de vida cada dia da nossa vida. Se conosco nessa semana, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença, com a Tua comunhão, com a Tua direção. E nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Amém. Que Deus, Ele possa abençoar você. Que Ele possa se lembrar de mim. Vamos nos libertar daquilo que é tradição e vamos aprender a seguir o Espírito. Com certeza o sofrimento vai ser bem menor. Se nós escolhermos fazer de acordo com a nossa vontade, o sofrimento vai ser bem maior. Que o Senhor seja com todos nós. Amém. Aleluia.